Boa tarde, eu sou Rayane, aluna da Faculdade Celso Lisboa. Estou aqui no meu trabalho de extensão para falar sobre diversidade étnico-racial. Estou com um grupo de colegas aqui para uma roda de conversa. Estou usando uma blusa marrom, uma calça bege, um batom vermelho e o cabelo amarrado. Tenho os olhos claros, estou usando óculos e vou iniciar aqui o meu trabalho. Eu vou dar o folder, vou distribuir um folder aqui para eles poderem estar acompanhando o que eu vou falar aqui. O objetivo é refletir sobre as dificuldades enfrentadas por pessoas negras e indígenas no Brasil e a importância da valorização da diversidade cultural, do respeito e da equidade racial. Eu vou contar uma história aqui para vocês, tá? É uma história que fala sobre racismo para poder vocês entenderem melhor. A história é sobre Dandara e Luana, duas mulheres, uma só luta. Era uma tarde quente, dessas em que o sol parece que olhar nos olhos e perguntar: até quando você vai aguentar calado? Luana descia do ônibus com a mochila pesada nas costas. Tinha saído do trabalho às 17 horas, enfrentando 1h30 de trânsito e ainda tinha mais 2 horas de aula na faculdade de serviço social. Enquanto ela caminhava, olhou o reflexo da vitrine de uma loja, se olhou, no reflexo da vitrine de uma loja e disse: pele negra, cabelo crespo, amarrado, num turbante colorido, lembrou da mãe. Lembrou quando a mãe dizia: minha filha, ande de cabeça erguida, o mundo vai tentar te fazer baixar a cabeça. Mas você é neta de Dandara. Quem sabe quem é Dandara? Já a gente chega lá. Quando era criança, Luana não entendia muito bem quem era essa tal de Dandara. Achava que era uma tia bem distante. Só mais tarde, já no ensino médio, ela descobriu que Dandara dos Palmares... Quem lembra de Dandara dos Palmares? Não lembra? Lembra? Dandara dos Palmares é uma mulher negra, guerreira do Quilombo dos Palmares. Lutou contra a escravidão e morreu preferindo a liberdade à submissão. Essa lembrança voltava sempre que ela enfrentava alguma injustiça. Como naquela manhã, quando o chefe pediu para ela alisar os cabelos, porque no atendimento ao público parecia contar muito. Luana respirou fundo e respondeu: a aparência conta sim, mas o respeito conta mais. Então vocês estão entendendo, né? Ela trabalhava e o chefe dela falou para ela alisar os cabelos, porque a aparência com atendimento ao público contava muito. Só que ela se sentiu injustiçada, ela se sentiu, ela sentiu que aquilo ali foi um racismo para ela. O que não deixa de acontecer, sempre acontece isso daí. Naquela noite, a professora propôs uma discussão sobre racismo estrutural. Luana contou seu episódio. Eu achava que racismo era só quando alguém xingava ou agredia, mas percebo que ele está nas pequenas coisas, nas piadas, nas oportunidades que não chegam, nas portas que se fecham. Vocês já perceberam que a maioria das pessoas que trabalham na área da limpeza, em todos os setores de fábricas, de escritórios, são pessoas negras? Perceberam isso? Vocês já viram alguém de olhos claros, branca, trabalhando na área da limpeza? Por que existe isso? Então, se a gente observar, isso é uma forma de racismo. Entendeu? Uma colega branca, chamada Mariana, levantou a mão e disse: eu nunca pensei nisso, sabe? Eu sempre fui tratada bem, mas acho que nunca reparei nesses detalhes. Por que ela falou isso? Porque ela era branca. Então, ela não estava, ela nunca sofreu um racismo. E aí, a Luana respondeu com calma: é justamente esse o problema, Mari. Quando a gente não vive o racismo, ele parece invisível. Mas para quem vive, ele pesa o dia todo. O professor então respondeu: vocês acham que Dandara lutava só por si mesma? Dandara é do lado de Quilombo dos Palmares.
Luana respondeu: não. Dandara lutava por uma manhã onde a gente pudesse estudar, trabalhar e ser respeitado sem precisar justificar a própria existência. Ao sair da aula, Luana ligou para a mãe. Mãe, hoje eu entendi o que a senhora queria dizer. Eu sou mesmo neta de Dandara. A mãe respondeu: E nunca se esqueça, minha filha, cada vez que você ocupa um espaço onde diziam que você não podia estar, você está reconstruindo o quilombo. Luana sorriu. No caminho de volta, viu um outdoor. A diversidade nos faz mais forte. E ela pensou: bonita frase, mas só faz sentido se virar uma prática. Porque no fundo, Dandara nunca morreu. Ela sobreviveu em cada Luana que existe em ser quem é, mesmo quando o mundo insiste em negar. Ela quis dizer nessa frase que a Dandara lá que morreu lutando pelos direitos dos negros, ela nunca morreu, porque hoje as pessoas ainda enfrentam o racismo e ele ainda é muito forte. Aí, minha gente, agora a gente vai fazer umas perguntas. O que vocês entenderam desse texto? O que vocês conseguiram aprender com essa história da Luana? Assim, é que o racismo ele ainda está vivo entre nós. Mesmo a gente estando no século XXI, você é estudante. Você O racismo também não é só pela cor de pele. O racismo não é só pela cor de pele, também pelas pequenas partes. Falando sobre o cabelo, certos características. Vocês não tem uma história. Você é uma pessoa negra, aí fala da questão do cabelo, não só da cor da pele, né? Por conta do cabelo ter crespo. Vocês lembram que antigamente eu digo assim, na época que eu estudava, a gente chamava um lápis cor de pele, lembra? Aquilo é um racismo. Porque não existe cor de pele daquela pele. A pele são inúmeras. Tem a marrom, tem o negro, tem o branco, tem o pardo. Então não existe a cor de pele. Isso é uma forma de racismo. Então quando a gente for ensinar uma criança, quando a gente for falar para a criança daquela cor não é cor de pele. Porque a cor de pele também é uma cor negra. Entendeu? Na verdade nós estamos numa miscigenação. Nós temos muitos tipos de cor em uma só. Nem pegou fumando. Fala aí. Misturadinho. Eu separei aqui 5 perguntas e aí a gente vê aqui o que vocês vão responder. Quais adversidades raciais ainda persistem no cotidiano? O que vocês acham? Que mesmo a gente no século XXI ainda esse racismo existe, persiste em existir. A cor da pele. Quando a pessoa é negra, realmente sofre mais. Tantos tipos de você vai não fazer a faculdade, você fazer a faculdade com a sua pele mesmo que aceitava, um trabalho bom. É por isso que existe aquela lei de cotas para quem é negro, né? Porque aí já é uma forma de fazer com que o negro chegue aonde os brancos. O mais forte que teve assim pela cor da pele. Porque você chega o negro lá na frente da sua faculdade, por causa da sua pele, ele não se pega pra você vê que até no futebol mesmo. O jogador não é chamado de macaco. É verdade, o jogador. Tira pela história do gente, e uma história agora. Vocês estão acompanhando a Virgínia? E o jogador lá, o Vinícius. Por que ela está sofrendo tanto hater? Porque ela tem muito dinheiro. Então as pessoas não deveriam estar sofrendo esse hater tanto por conta dela. Mas é porque ele é feio e negro. E não é outra história não, porque ela tem muito dinheiro. Então você vê que os comentários não é sobre Maria Chuteira ou tá com interesse. É um racismo incubado. As pessoas não aceitam ela ser uma menina bonita, branca, ter filhos brancos, tá se relacionando com alguém negro. Entendeu? Que tipo de resistência e superação vocês enxergam hoje? Qual é o tipo de resistência ainda que existe, que eu acho que deve ser a mesma coisa, a questão da negritude, e a superação em relação
aos negros que vocês enxergam hoje? Algo que realmente vocês acham que deu uma melhorada. Algo que a gente não, né? Falar a gente, eu não sou negra, nem posso falar isso. Algo que a negritude conseguiu superar. Vocês acham que realmente, tipo, pelo menos nisso, em muitos aspectos, o negro subiu um pouquinho na vida. O negro faz faculdade, o negro é médico, o cara é engenheiro. Tem as fotos, né? a lei de cota. Tem gente que abriu as portas para isso. Abriu as portas para o negro poder fazer uma faculdade, entrar numa empresa boa. Teve gente para isso lá em cima para fazer isso. Eu não chegar na porta da faculdade, não queria nem abrir a porta. Não, eu olhava na cara do negro. Ô, gente, deixa eu falar pra vocês. Agora é coisa séria. Eu tava estudando aqui das coisas da faculdade e eu tava vendo a história do negro. Gente, o negro era vendido. Era escravo. Você tem noção que eles pegavam o negro como se fosse um objeto e vendia? Gente, é desumano, é Ainda foi um desumano. negócio de batalha no trono, ainda tá apanhando. Se só fosse nós negros, era bom. O índio também foi vendido igual o negro. Era escravizado. Vai dar conta da pele. Deixa eu ver. Como o racismo estrutural afeta oportunidades de vida? O racismo estrutural afeta oportunidades. Se você pegar hoje a foto de uma empresa, de uma multinacional, e você ver as pessoas que estão lá no topo, é só branco. É difícil você ver negro. É difícil você ver um negro. É muito difícil ver um negro. A maioria são todos brancos que estão lá na diretoria, na presidência, né? Meu Deus, eu fiz a pergunta que eu mesmo respondi. E a realidade, infelizmente, é essa. Ela deu o exemplo da Virgínia. O Vinícius Júnior é um dos maiores jogadores, né? Do mundo. E sofre em campo, a torcida rival chamada de macaco. Quantas vezes ele já fez entrevista chorando por conta disso? Você vê que não é nem a questão do dinheiro, né? Porque tem muito branco que não chega nem perto de dinheiro. Chega não. Mas ainda assim mesmo ele sofre achando pela cor da pele. Outra pergunta. O que mudou e o que ainda precisa mudar desde a luta de Dandara? É muito isso. Porque às vezes você entra na faculdade e quando o racismo que não faz lá dentro com a pessoa. Acho que a primeira coisa que perguntam ou que pensam é se a pessoa é bolsista. Tipo assim, a primeira coisa que vem na cabeça. Porque é pobre, Porque por ser negro, eu acho que não tem condição de pagar faculdade. Tá. Como pessoas brancas podem atuar como aliadas antirracistas? Como que as pessoas brancas podem atuar como aliado à negritude? Quem está na linha de frente para brigar pelo direito do negro é uma pessoa negra. É difícil mesmo você ver um branco botar a cara na rede social para defender também tipo assim. poucos que faz. Tem quem faça, mas aquele casal, o grupo da Garcia, que adotou a menina negra, eles fazem, por conta da menina negra. Mas tem outros casais que criticam eles porque criam 2 meninos negros, adotou. Por ter o filho deles negro, né, branco e tudo, e o povo critica isso. Tá. Aí agora, para finalizar, eu vou perguntar aqui a cada uma barreira que cada um já enfrentou, algo que marcou a vida de vocês. Tipo assim, uma coisa que seja no passado ou que foi agora, que marcou e que vocês sentiram que foi um racismo, que vocês se sentiram mal, sabe? Tem alguma coisa que... Pra te falar, eu, graças a Deus, nunca passei por isso não, tem alguém fala assim, não, você não vai estar com o seu amigo, graças a Deus. Mas você já presenciou alguém sendo injustiçado? Já presenciado. Conta pra gente como que foi e o que foi. Foi em São Paulo, né? Eu tava trabalhando lá num prédio lá no condomínio, aí chegou um negro lá. Aí o zelador falou, eu não vou te contratar porque você é negro. Misericórdia. E você trabalhava? Eu trabalhava lá no emprego. Só que eu trabalhava terceirizado, aí ele foi e me contratou, porque ele falou, eu vou te contratar porque eu gostei do seu serviço e muito fosse meu lugar, eu não ia te contratar. Mas eu vou contratar porque eu gostei de você. E aí eu fiquei, logo em seguida, com 2, 3 meses, apareceu esse lá e ele falou, não posso te contratar. Aqui não aceita esse tipo de gente, de negro. Cara, eu já fiquei meio também cismado, né? Porque você fica... A pessoa sente também. Sente, pô. Porque se era um cara, a pessoa... Isso aconteceu comigo em São Paulo. Tá. E você,
Já sofreu algum tipo de preconceito? Até demais. Conta um pra gente. Eu já sofri aqui na empresa, já sofri fora, já sofri na faculdade que eu faço parte. Mas aqui, Às vezes são coisinhas pequenas. mas aqui ele fala aqui também, é o tipo de uma brincadeira, de uma zoeira. Mas a gente não fala, a gente não fala assim. Mas que nego, seu nego. Chama de preto, essa Eu também, todo mundo me chama de neguinho. Todo mundo me chama de neguinho. Mas é um racismo. Eu vou aceitar como uma pessoa de fora que vê isso aí, todo mundo me chama de neguinho. Não, é racismo. Mas eu vou falar aqui que é. Mas é um racismo. Mas é. É um racismo. Você aprendeu É um racismo. Sabe por que é um racismo? Porque se refere à sua cor. Não se refere ao gênero seu, se refere à sua cor, neguinho. Ninguém me chama pelo nome, é só neguinho, negão. Pra nós que somos seus Pra mim, eu não fico ofendido por causa disso. Não é uma ofensa, mas pra alguém fora aqui. Às vezes você não se incomoda, mas uma outra pessoa se incomoda. Com certeza, Entendeu? Porque tem gente que é mais rigoroso. Não vai contar, vai quer falar não? Não, tá bom. Tu já sofreu racismo? Nenhum. Mas se observar, ele já tem um tom um pouco mais claro, ele já não é um negro, ele é um... Esse aqui ele já presta mais a parte do racismo. Isso aqui já faz racismo com os Mas tu outros. já presenciasse alguém ser racista? Ele faz, Então, racismo. Tu já presenciou? Parece que o mais preto aí na filmagem ali. Eu deixei quieto. Rapaz, parece que o mais Não, preto aí lá ali. certo eu não presenciei não. Quem faz mais essas brincadeiras, eu não faço muito essas brincadeiras. A gente que viveu do mundo talvez presença mais esse tipo de coisa. Depende, Agora eu vou contar de mim. Deixa eu falar. Vou contar uma história. É rapidinho. Uma vez eu tava. Já tava no pau mesmo, né? Não, ó, antes de eu estudar, quando eu era bem mais nova, eu era muito racista. E isso veio lá de trás, do meu avô. O meu avô, ele falava que Deus, que tinha feito, não tinha feito o mundo quadrado. Veja só, isso aqui é sério. Meu avô falava que Deus não tinha feito o mundo quadrado para o negro não defecar em cada ponta. E eu era uma criança. Então, assim, muito vem da cultura. Eu não sabia o que era certo e o que era errado. Eu só ouvia o que ele falava, acatava e achava que aquilo era certo. E eu cresci com um pouco de racismo. Então, na minha cabeça, eu não podia casar, namorar com negro, porque ele era muito racista ao ponto de, se uma filha dele chegasse para apresentar um negro como namorado, ele não aceitava. Inclusive, eu tenho uma tia que casou com um negro e ele não acompanhou ela na igreja, porque ele disse que não ia levar a filha dela e entregar a filha dela com um negro. E eu era uma adolescente, eu cresci ouvindo isso e achando que era normal, né? Até eu virar adulta, me tornar adulta, entender que não era assim, que não era desse jeito, que a gente não deve dizer quem é a pessoa pela cor de pele dela. Outra vez, eu estava passando por uma pessoa negra e eu, na maioria das vezes, eu sentia medo, simplesmente pelo fato dela ser negra. Porque se você observar o que mostra na TV, é que é como se todo bandido tivesse que ser negro. Não é isso que mostra na mídia? Não? Na mídia. Né? A TV, rapaz. Na mídia. Então é isso, gente. Eu deixei esses folders aqui com vocês. E aí todo o resumo do que foi falado tá aqui para vocês quiserem dar uma olhada melhor sobre a Lei 10.639. Ela fala, né, sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, porque isso aqui precisa ser ensinado às crianças de pequenininho, para elas entenderem e dizerem não ao racismo, tá bom? Muito obrigada a todos vocês pela participação. Aqui está o Jefferson, o Alan, o Cleiton e o Edmilson. Vocês autorizam a imagem de vocês? Sim. Para ser usado nesse trabalho? Autoriza, Jefferson? Autoriza, Alan? Pronto. Obrigada. Obrigado.